Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. São Paulo amplia a vacinação contra a Covid-19 para quem tem mais de 30 anos com comorbidade. O grupo inclui 1.200.000 pessoas em todo o estado. A imunização começa nesta quarta, dia 2. E agora o Estadão, com escolas fechadas na pandemia, a geração de alunos perderá 700 bilhões de reais em renda. O prejuízo está ligado ao déficit de aprendizagem no período. Estudantes do ensino médio aprenderam 25% do esperado, segundo estudo do Instituto Unibanco e do INSPER. E agora, valor econômico, PIB vai bem no geral, mas detalhes mostram estragos da pandemia. A leitura é de que a economia resistiu bem ao início da segunda onda da Covid-19 no país. E por fim, o Globo. Bolsonaro confirma que autorizou a Copa América no Brasil. O presidente disse que, no que depender dele, a competição será realizada no país. A vacina chinesa contra o coronavírus, Coronavac, foi aprovada hoje pela Organização Mundial da Saúde para uso emergencial. O imunizante é um dos 3 utilizados no Brasil. O imunizante contra a Covid-19 foi desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac e no Brasil é produzido pelo Instituto Butantan em São Paulo. A vacina é uma das 3 utilizadas no país, ao lado da AstraZeneca e da Pfizer-BioNTech. O Comitê de Especialistas da OMS recomendou a vacina, que requer 2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas, para pessoas com 18 anos de idade ou mais. A Coronavac é aplicada em um total de 22 países e territórios. Este é o segundo imunizante chinês aprovado pela organização. Em 7 de maio, a OMS liberou o fármaco da Sinopharm, fabricado em Pequim. A Coronavac, a partir de agora, poderá ser usada pelo dispositivo internacional COVAX de distribuição de vacinas anti-Covid, principalmente em países desfavorecidos. De acordo com a Agência Sanitária da ONU, nas populações estudadas, a Coronavac foi eficaz em 57% para prevenir casos de Covid sintomáticos, mas tem uma eficácia de 100% para evitar casos graves e hospitalizações. A eficácia da vacina em maiores de 60 anos não foi estudada. A OMS ressaltou que o imunizante do tipo vacina inativa é fácil de armazenar, o que facilita a administração e faz com que esteja especialmente adaptado aos países com poucos recursos. A organização também aprovou até agora o uso das vacinas da Moderna, da Pfizer, AstraZeneca e a da Johnson & Johnson. A Receita Federal recebeu mais de 34 milhões de declarações do imposto de renda. O número é quase 7% maior do que o registrado no ano passado. Mais de 34 milhões e 168 mil declarações de imposto de renda foram entregues à Receita Federal este ano. O prazo terminou à meia-noite desta segunda-feira. A quantidade de entregas ficou acima do esperado pelo órgão, que previu o recebimento de 32 milhões e 600 mil documentos. O número de declarações entregues foi 6,8% maior do que no ano passado, quando foram enviadas cerca de 32 milhões. Segundo o fisco, quem não entregou dentro do prazo pode enviar agora, mas já está sujeito ao pagamento de multa, que pode variar de R$ 165 até 20% do imposto devido. Ao todo, as restituições devem ser pagas em 5 lotes, para mais de 3,5 milhões de contribuintes. O primeiro lote já foi pago no dia 31 de maio. O valor cai diretamente nas contas informadas na declaração ao final de cada mês, sendo o último em setembro. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos anunciou hoje que quase 500 mil pessoas morreram em 10 anos de guerra na Síria. O balanço atualizado inclui mais de 100 mil óbitos confirmados recentemente pela ONG. O conflito começou em 2011 com a repressão das manifestações pró-democracia por Damasco, envolvendo vários grupos locais e mais tarde potências internacionais. A situação levou milhões de pessoas ao exílio. De acordo com o observatório, que possui uma ampla rede de fontes militares e médicas em toda a Síria, a guerra deixou exatamente 494.438 mortos até agora. A grande maioria das mortes que a organização conseguiu confirmar ocorreu entre o término de 2012 e o final de 2015.
De acordo com a ONG, do total de mortes, cerca de 160 mil eram civis, incluindo 25 mil crianças menores de 18 anos. A intensidade dos combates foi reduzida desde 2020, principalmente graças a um cessar-fogo no noroeste da Síria, que inclui Idlib, o último reduto jihadista e rebelde. Os esforços para conter a pandemia de Covid-19 também acabaram ajudando a diminuir a violência em muitas regiões. Atualmente, o regime de Damasco controla quase 2/3 do território. O presidente Bashar al-Assad, no poder desde 2000, foi reeleito em maio para um 4º mandato de 7 anos. Quando caíram as bombas israelenses, muitos precisaram abandonar os animais na faixa de Gaza. E as perdas dos pets é uma fonte a mais de dor. Mas muitos também se disponibilizaram a cuidar dos bichos de estimação que ainda estão traumatizados com o conflito. O recente conflito entre Israel e a faixa de Gaza foi uma tragédia humana, com 254 palestinos mortos, incluindo 66 crianças e 1.900 feridos. Do lado israelense, foram 12 mortos, incluindo uma criança e um adolescente. Durante os bombardeios, muitos palestinos tiveram de deixar para trás os bichos de estimação, gerando uma fonte extra de sofrimento. Agora, com o cessar-fogo, muitos cuidam dos animais tão traumatizados quanto as pessoas. A procura por atendimento aumentou muito. A maioria dos chamados era sobre doenças e alguns relacionados ao medo de animais, mas as reclamações mais comuns eram sobre animais se recusando a comer, se escondendo ou com queda do pelo por causa do verão, mas também por causa da guerra. Os gatos também se escondiam porque estavam com medo. Não se sabe quantos animais morreram durante o conflito de 11 dias, mas os que sobreviveram, mesmo assustados e em alguns casos feridos, seguem oferecendo a seus donos um motivo a mais para retomar a rotina e deixar os dias difíceis para trás. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.